Olá amigos, você está no canal Casos e Mistérios, eu me chamo Agnes Caroline e hoje a gente vai falar sobre um caso muito louco, um caso assustador, real. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou precisar que você vá ali onde está escrito se inscrever e se inscreva no meu canal para continuar assistindo outros vídeos de casos e mistérios. Então vem comigo e vamos ver qual que é o caso de hoje. Você já deve ter visto ou ouvido falar de um filme chamado Horror em Amityville, certo? Bom, esse filme ele foi supostamente baseado em uma história real de uma família que se muda para uma casa localizada perto de um lago. Essa casa que foi uma casa que foi dada o nome de uma das casas mais assombradas do mundo, tem uma história e hoje eu vou contar pra vocês. Bom, essa residência em Amityville, ela foi palco de diversos assassinatos. E a nova família que morou lá depois de tudo isso que aconteceu disse que foi impossível ficar naquela casa. Eles ficaram naquela casa por 28 dias e disseram que não dava mais porque ali aconteciam fenômenos que eles não conseguiam explicar. E agora eu vou contar pra vocês o que realmente aconteceu naquela casa. Gente, esse barulho é muito chato. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu naquela casa, que, né, talvez tenha gerado todo esse... Eu me esqueci da palavra. No dia 13 de novembro de 1974, 6 membros da família Delphine foram mortos na casa situada no vilarejo de Amityville, em Nova York. Entre eles estavam os pais, Ronald Louise, e os 4 filhos do casal. Dawn, de 18 anos, Alison, de 13 anos, Mac, de 12 anos e John, de 9 anos. Todos eles foram mortos a tiros enquanto dormiam, e o único sobrevivente desse massacre todo foi o filho mais velho, Ronald, que na época tinha 23 anos. Os pais, né, Ronald e Louise, cada um deles levou 2 tiros, e os filhos, cada um deles levou 1 tiro. Ronald, que era conhecido mais como Butch, que foi o filho que sobreviveu, de 23 anos, que era o filho mais velho, ele foi levado imediatamente para a delegacia. E no primeiro momento ele negou o crime, ele falou que não tinha feito nada, mas como acharam muitas inconsistências no caso, eles começaram a pressionar o Butch e ele acabou admitindo o crime. O rapaz ele foi julgado e no ano seguinte, durante seu julgamento, o advogado alegou insanidade porque ele disse que ele teria cometido esses crimes porque ele ouvia vozes na sua cabeça que diziam para ele fazer isso. Até depois teve um psiquiatra que apoiou isso, porque ele disse que, alegou, né, que o acusado, ele sofria de um transtorno de personalidade e ele também era usuário de LSD e heroína. Mas alguns especialistas disseram que o Butch ele sabia sim o que ele estava fazendo, então ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão, mas gente, ainda tinha muita coisa estranha nesse caso, e agora eu vou contar pra vocês algumas inconsistências desse caso, que são extremamente loucas. Todos os membros da família foram encontrados em suas camas e sem nenhum sinal de luta, ou seja, também sem nenhum sedativo, não tinha nada no organismo. Gente, como é que ele ia disparar um rifle, tá? Ele, tipo, disparou no rifle no pai, tá? Como é que a mãe não ia ouvir o barulho do tiro? Como é que os filhos não iam ouvir o barulho do tiro? Então, essa era uma das inconsistências que eles ficavam catucando na cabeça dos policiais, porque era extremamente bizarro ninguém ter levantado, ninguém ter ouvido nada. Então era muito estranho que ele tivesse matado todo mundo enquanto todo mundo estivesse dormindo, sem que ninguém reagisse, sem que ninguém fizesse nada. Então, gente, teria ele ter tido uma ajudinha de alguma coisa sobrenatural, alguma coisa maligna no final das contas, porque era realmente impossível ele ter matado se ninguém tivesse lutado, ninguém lutou pela vida. Butch fez algumas confissões durante os anos e a mais consistente dela saiu numa entrevista, onde ele disse, segundo ele, que o pai era muito agressivo e que a irmã, Dawn, 18 anos, teria tido a ideia de matar os pais, porque especialmente ela estava muito brava com o pai porque ele não deixava ela ver o namorado dela. A ideia de matar a família surgiu na véspera do crime, onde Butch Dawn estaria com os amigos dele, 2 amigos, e daí surgiu a ideia ali e o Butch disse que no primeiro momento ele negou a participação, né? Mas depois ele acabou cedendo e eles acabaram convidando os 2 amigos para participar.
Enquanto um deles ficava de guarda, o resto do grupo, o trio, né, e fazia a matança, que no primeiro momento era matar somente os pais, mas as coisas acabaram saindo do controle. O plano era matar os pais e depois levar os irmãos para a avó. Um dos amigos que estavam com eles ali matando, ele acabou se desesperando e saiu correndo. Então o Butch foi atrás dele, enquanto a irmã dele decidia que ia matar a família toda para evitar testemunhas e também evitar futuras ameaças. Então ela disse que mandou o irmão Mark e John deitar de bruços e deu um tiro em cada um. E matou a Alison com um tiro no rosto. Então, quando Butch voltou e viu a cena toda, ele disse que entrou em conflito com a irmã e eles começaram a ter uma briga pelo rifle e ela acabou desmaiando. Então, depois que ela desmaiou, ele pegou e deu um tiro nela. Em resumo, nenhuma entidade maligna ou demoníaca teve relação com isso. E os dois supostos criminosos que ajudaram eles no dia também nunca foram incriminados. Mas e o papo de assombração, que essa casa é uma das casas mais assombradas do mundo? O que isso tem a ver? Butch ele não teve o direito de herdar a casa, então a casa ela foi posta à venda. E um ano depois que tudo isso aconteceu, que todo esse massacre aconteceu, uma família compra a casa e se muda lá para aquela casa com seus 3 filhos. Segundo a família, eles testemunharam tudo que eles viram lá durante esses dias que eles passaram lá. E entre eles estavam figuras demoníacas, vozes de espíritos, uma meleca verde pelas paredes, crucifixos invertidos por toda a casa e aparições sem fim de tudo assim que tu pode imaginar de sobrenatural. Em alguns anos, todas essas experiências da família viraram um livro que foi inspirado depois num filme. Então, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, do Horror em Amityville, então, algum tempo depois, alguns especialistas foram analisar, né, se essa casa ela realmente tinha alguma coisa diferente, e eles não encontraram nada lá. A família, ela manteve essa versão durante anos, e porque era essa, tipo, essa história ela rendeu fortuna pra eles, porque eles tinham direito da história, direitos autorais da história, entendeu? Então, pra ela ser contada, ela meio que tinha que ser paga. Mas depois, um advogado da família admitiu que era tudo uma mentira, não passava de uma balela do casal que inventou isso depois de tomar alguns copos de vinhos e que não tinha nenhuma presença de fantasma junto. E eu queria saber de você, se você acredita que depois que aconteceu todo aquele massacre naquela casa deve ter ficado um clima bem pesado. Você se mudaria pra aquela casa? Você compraria aquela casa, gente? Eu não compraria aquela casa, não. Eu não comprei. E essa é a história de uma das casas mais assombradas do mundo. Então, se você gostou dessa história, se você gostou desse caso, não esquece de curtir bastante, se inscrever, comentar se você gostou. Comenta um pouquinho pra mim te responder, pra gente ter uma conversa, né? Então, até o próximo vídeo. Fica ligadinho aí no canal. Tchau, tchau.